Sempre a gente tem que pensar que em algum momento ou em outro, essas palavras, esses compromissos, que no original, inclusive, desse livro, são os 4 acordos. Então, são acordos que nós fazemos conosco de termos uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz. Você já ouviu falar desse livro, Os 4 Compromissos? Quem me acompanha aqui no canal já deve ter ouvido falar, porque eu já falei em outro vídeo a respeito desse livro. Geralmente, final do ano, eu gosto de trazer qual o livro mais interessante que você leu no decorrer do ano. Esse não é o livro que é inédito que eu tenha lido. É um livro que eu sempre gosto de reler, porque ele tem realmente lições assim que mudam a vida da gente. São muito simples, é da filosofia tolteca. E quando a gente aplica, a gente consegue ter uma melhora de qualidade de vida significativa. Só que a abordagem que eu quero fazer hoje desse livro é a abordagem relacionada aos 4 temperamentos, porque curiosamente são 4 compromissos. Curiosamente ou não, né? Eu achei bem interessante essa relação. Hoje eu vou falar de 2 compromissos relacionando a 2 temperamentos. E na próxima semana, o próximo café vai ser sobre os outros 2 compromissos com outros temperamentos. Então eu vou pegar cada compromisso, vou conversar com vocês a respeito e vou falar a associação com temperamento. Vamos lá, o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Fale com integridade. Diga apenas aquilo que acredita. Fuja das fofocas e comentários negativos. Use o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. Esse primeiro compromisso, se a gente for pensar nos 4 temperamentos, ele é mais desafiador para o temperamento sanguíneo. Por que é desafiador para o temperamento sanguíneo? Porque o sanguíneo ele tem essa relação com o falar. Lembra que tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles são expansivos, e nessa expansividade, muitas vezes ele acaba falando demais. Tanto é que não é por acaso, muitas vezes ele se arrepende de ter falado coisas que poderia não ter falado, se expõe demais. Às vezes é aquela pessoa que é extremamente transparente. Então, assim, uma situação ainda nem aconteceu, ainda está num projeto inicial e a pessoa que tem esse temperamento sanguíneo como principal, ela acaba falando. Então, acaba passando os pés pelas mãos e depois não dá certo. E ela acha que, não, por que ela falou aquilo? E não é que as outras pessoas tenham tido poder de fazer com que aquilo não desse certo, mas sim pelo fato dela ter perdido energia na hora que ela falou. E não era a hora para ela ter dito, era a hora para ela concentrar a energia agindo, fazendo, ao invés de falando. Sempre a gente fala algo que ainda está num processo muito inicial. Essa energia que a gente tem de fazer acontecer, a gente dilui ela através das palavras. Quem me acompanha também aqui no canal já deve ter percebido que eu falo muito a respeito do poder dessas palavras. A gente tem um poder incrível relacionado a essa parte de linguagem. A minha primeira formação em PNL, Programação Neurolinguística, me trouxe esse olhar, esse despertar, o poder das nossas palavras e o poder de mudarmos os nossos comportamentos a partir daquilo que nós falamos. E não é só o que nós falamos com o outro, é o que nós falamos com a gente mesmo. Então, assim, é muito poderosa a nossa palavra. E na maioria das vezes, as pessoas elas não estão presentes para isso, elas não estão atentas para esse poder, então elas acabam subestimando aquilo que é tão importante, que a gente deveria concentrar. Dependendo do temperamento, e o sanguíneo é o que tem mais dificuldade nessa área, é o que pode também se perder muitas vezes. Tem muitos objetivos, tem muitos alvos, tem muitas metas para fazer, e na empolgação, que também é típica desse temperamento, acaba se perdendo em meio a isso. Esses compromissos não é que queiram ou se relacionem apenas com esse temperamento que eu estou falando no momento. Não. A gente tem que pensar, assim como os temperamentos também, que nós, de certo modo, a gente acaba tendo comportamentos, atitudes, maneiras de ver mais ou menos, até mesmo dos outros temperamentos. A gente não pensa só de uma maneira sanguínea, ou colérica, ou melancólica, ou fleumática. Ainda falando a respeito do ser impecável em relação à palavra, que a gente tem que pensar. Tem, inclusive, no treinamento Saia da Terra do Nunca, tem uma metáfora que eu faço a respeito do pó mágico, relacionando a esse desperdiçar de energia, associando com fofoca, com palavras, com negatividade, com coisas que nós podemos falar e que também fazem com que a gente desperdice energia. Essa analogia que eu faço
ela cabe muito bem em relação a esse compromisso de ser impecável com a palavra. Inclusive, nesse próximo ano, eu pretendo voltar a essa prática, porque isso faz com que a gente fique mais atento em relação a isso. Que a nossa energia ela é muito preciosa para a gente desperdiçar falando coisas que não são produtivas. Inclusive, nesse livro fala sobre isso. É como se fossem vírus. A nossa mente é como se fosse um grande computador e a gente acaba prejudicando o funcionamento dessa máquina, que é maravilhosa, colocando esses vírus. O pó mágico, ele é uma técnica de ancoragem que é utilizada nesse treinamento Saia da Terra do Nunca. Inclusive, o presente de Natal para você que está assistindo, que acompanha aqui no canal, é um e-book do Saia da Terra do Nunca. E você vai entender melhor essa jornada para entrar nesse novo ciclo, nesse novo ano, nessa nova década, com uma energia renovada e com direcionamento, passando por todas essas ilhas de desenvolvimento pessoal que você vai entender melhor quando você baixar o e-book. O link para você baixar esse e-book do Saia da Terra do Nunca está aqui na descrição. É só baixar. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Nada do que os outros fazem é por sua causa. O que dizem e fazem é uma projeção da sua própria realidade, de seu próprio sonho. Quando você se torna imune às opiniões e ações alheias, não será vítima de um sofrimento desnecessário. Então, esse compromisso, não leve nada para o lado pessoal, ele está mais associado ao temperamento melancólico, embora que todos possam sentir mais ou menos isso. Porque aí você pode pensar, mas eu sinto e eu sou colérico. Mas o colérico ele também tem um pouco disso. O melancólico ele tem uma tendência por internalizar mais as emoções, a sentir de uma maneira mais diferente mesmo, de sofrer um pouco mais em relação a esse levar para o lado pessoal. Porque como ele pensa mais, ele é mais introspectivo, ele tem essa tendência. Tem um ditado popular que eu acho assim fantástico, eu gosto muito de usar ele, que é o seguinte: se o que dizem de você é verdade, relaxe, é verdade. Agora, se o que dizem de você é mentira, relaxe, é mentira. Então, tanto faz se uma pessoa fala, a gente não tem que levar para o lado pessoal. Esse é um ditado bem fleumático, que o fleumático tipo, não tá nem aí. Problema de quem falar. Eu sei que muitas vezes é difícil, num primeiro momento, trabalhar essa emoção, que às vezes é emoção de revolta, de indignação. Pô, estão falando uma coisa e é mentira. Mas quando a gente entende que sempre que o outro fala alguma coisa, ele está falando dele. Tem uma coisa muito interessante nesse livro, é que o autor fala, inclusive relacionado ao elogio, que a nossa tendência natural, né? O outro falou alguma coisa ruim, é porque a pessoa ela é ruim, ela tá dentro dela. Agora, quando é outra pessoa que fala algo positivo, geralmente a gente recebe, né? Que legal, eu sou realmente uma pessoa extraordinária. Não que nós não devamos nos achar assim, todos nós somos maravilhosos, todos nós somos extraordinários, a gente tem que ter essa concepção, essa consciência, né? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, que é maravilhoso, e logicamente que nós temos também essa glória, essa identidade associada. Só que nesse contexto a gente tem que pensar que a gente não tem que ser afetado nem para o elogio e nem para a crítica, porque o que acontece? A pessoa ela fala realmente aquilo que tem dentro dela. Então se a pessoa ela te elogia é porque ela também tem esse aspecto positivo. E se ela critica, muitas vezes é algo dentro dela que incomoda, e a maneira que ela tem de processar isso, como ela não entende, não sabe trabalhar suas emoções, é criticando. Por isso que a gente não tem que receber. Ok, a pessoa falou, é verdade? Ok, tá tudo certo. Não é? Também ok, eu sei que eu não sou assim. Por que eu vou me afetar? Por que eu vou perder a minha paz, a minha tranquilidade? Vou desperdiçar a minha energia, que é preciosa. Todas as vezes que eu falar de energia, eu me refiro à alegria. E quando em momentos como esse a gente leva para o lado pessoal, qualquer situação, a primeira coisa que a gente perde é a alegria. E quando a gente perde essa alegria, a gente perde essa energia. Então isso modifica toda a nossa fisiologia corporal, isso modifica o nosso estado de espírito e lógico que isso vai influenciar as nossas ações, os nossos pensamentos. Então não levar nada para o lado pessoal deixa a nossa mente livre. E independente do nosso temperamento,
se é o sanguíneo ou se é o melancólico, a gente tem que pensar que esses dois compromissos a gente tem que levar independente de qualquer que seja o temperamento. Também pode ser colérico, pode ser fleumático, como eu falei. Sempre a gente tem que pensar que em algum momento ou em outro, essas palavras, esses compromissos, que no original, inclusive, desse livro, são os 4 acordos. Então, são acordos que nós fazemos conosco de termos uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz. Então, é ser impecável com a palavra e não levar nada para o lado pessoal. A gente tem sempre que entender isso. Por que eu estou fazendo essa associação com os temperamentos? Porque é uma forma também de você se ver nessas situações. Eu tenho a tendência a falar mais coisas que não são tão produtivas e muitas vezes prejudicam o meu nível de energia, porque acabam contaminando o meu cérebro como aquele vírus que vai prejudicando a programação. Ou eu tenho uma tendência maior a levar as situações, o que é dito, para o lado pessoal. E também isso acaba me travando e fazendo com que eu perca muito tempo em pensamentos que não são produtivos. Então aproveita, baixa seu e-book, Saia da Terra do Nunca e me fala também qual desses compromissos você mais se identificou, tem mais dificuldade, independente do seu temperamento. Não se esquece de baixar o e-book e na próxima semana eu vou continuar falando dos 2 outros compromissos e dos 2 outros temperamentos.